revelação geral é Deus se mostrando através de tudo que Ele fez, de tudo que Ele criou. Quando nós vamos conhecer a palavra de Deus, e a gente lê, por exemplo, o livro de Salmos, eu quero ler com vocês, livro de Salmos, no capítulo de número 19, no versículo 1. Salmos, capítulo 19, no versículo 1. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Tá, deixa eu lembrar uma coisa. Você está numa aula bíblica. Você está numa aula de bibliologia. Então, se você não tiver com a sua Bíblia aí perto de você, você vai estar errado. Tá? Como é que você quer estudar a Bíblia sem ter a própria Bíblia para seu estudo? Então, fica com a sua Bíblia perto de você, fica com o seu caderninho, onde você vai anotar tudo que tem que ser anotado. Tá bom? Vamos lá. Salmos capítulo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das tuas mãos. Olha que definição interessante da revelação geral. É assim que a revelação geral alcança as pessoas, através da criação de Deus. É assim que Deus se mostra e se revela de maneira geral naquilo que Ele fez. E o texto é muito claro quando diz: os céus declaram a glória de Deus. Os céus. O que é o céu? O céu é algo que Deus criou, é algo que Deus fez. O firmamento proclama a obra das tuas mãos. Toda a obra das mãos de Deus mostra essa revelação de Deus, é Deus aparecendo. Eu vou ler agora com vocês no livro de Romanos, capítulo de número 1, no versículo 20. Romanos, capítulo 1, no versículo 20. E nos traz um pouco mais desse entendimento sobre a revelação geral, tá bom? Diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Sendo compreendido por meio das coisas criadas. Olha que legal. Que legal isso aqui. De forma que tais homens são indesculpáveis. Sabe o que esse texto está dizendo? Ainda que você não tenha recebido informações sobre Deus por outra pessoa, uma pregação, por exemplo, uma orientação bíblica, você pode sim saber da existência de Deus e conhecê-lo através da sua revelação geral. Essa revelação geral, ela alcança todas as pessoas indistintamente. Ela vai alcançar toda a humanidade. É a maneira de Deus se revelar. Revelação geral. Como eu disse agora há pouco, essa revelação ela é superficial. Ela é para todos de uma vez só. Outro ponto para a gente destacar antes de continuar e falar da revelação especial é entender como é que o homem tem acesso a essa revelação. Ele tem acesso através da contemplação, da reflexão, da sua própria visão. Quando o homem olha para a criação, ele olha para os céus, ele olha para o sol, ele olha para a lua, ele contempla a obra das mãos de Deus, ele olha para o próprio corpo. Ele entende a sua criação e como ele é bonito e complexo no seu organismo. Ele entende que um ser superior, algo muito maior do que ele, criou. Isso é, sim, uma maneira de conhecer a Deus através da sua revelação geral. Beleza? Compreendido? Qualquer dúvida vai deixando nos comentários. Continua. Tá bom? Agora, revelação geral, nós falamos agora há pouco, tá? E agora revelação especial. O que é a revelação especial? A gente pode entender assim, ó, é a revelação particular de Deus. Grava isso. Revelação especial é a revelação particular de Deus. É Deus comunicando através da sua palavra e através do seu Filho Jesus. A revelação especial, diferente da revelação geral, ela é específica, ela é objetiva e ela é particular. Assim como na revelação geral Deus se mostra para todos de uma vez, na revelação especial não é assim. E a gente vai entender já como isso acontece, tá bom? Essa revelação especial, ela é a manifestação de Deus, vou para minha cola aqui, a manifestação de Deus para certas pessoas, profetas e escritores sagrados, por exemplo, em tempos e lugares e épocas específicas. É Deus se mostrando para pessoas de maneira muito particular. Eu vou citar alguns exemplos para você. Pensa em Deus
encontrando com Moisés no Monte Horebe, lá no livro de Êxodo, ainda no começo do livro de Êxodo. Deus aparece para Moisés e Deus diz para Moisés: eu sou o Deus dos teus antepassados e eu vou me mostrar para você agora, eu vou me revelar para você agora e vou te dar uma ordem para você tirar o meu povo do Egito. O que é isso? É uma revelação particular de Deus. Deus se mostrando para Moisés, se revelando para Moisés, se apresentando para Moisés e dando para ele uma orientação. Entendeu? Isso é o que acontece. Onde nós vamos ter respaldo para aprender um pouco mais sobre essa revelação especial na Bíblia? Eu vou ler 2 textos com vocês. Primeiro está em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16. Olha o que diz esse texto. 2 Timóteo 3,16. Guarda aí essa palavra, tá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Outro texto é Hebreus. Hebreus no capítulo 1. Hebreus capítulo 1, no versículo 1 até o 2. E diz assim: há muito tempo Deus falou várias vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Ou seja, isso é uma revelação especial. Não é como a geral, que é genérica, que alcança todos. É uma revelação específica. É uma revelação que traz o ensinamento específico da palavra de Deus para pessoas em lugares e épocas diferentes. Tá bom? Entendeu? Revelação especial, ainda tem mais coisas para a gente estudar, tá? Quando a gente fala de revelação especial, ela tem algumas características. Muitas características bem interessantes e importantes para a nossa compreensão da palavra de Deus, tá? Por exemplo, nós estudamos a sua natureza, a natureza da revelação especial. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é a natureza antrópica da revelação especial. Natureza antrópica da revelação especial. Pastor Júnior, o que é revelação antrópica? Que negócio complicado é esse? Não tem nada de complicado. Na verdade é bem simples, tá? Antropos tem uma origem grega. Significa ser humano. Ser humano. Então, quando eu falo natureza antrópica da revelação especial, eu estou falando da linguagem, da maneira, da forma ou formas que Deus utilizou para revelar essa revelação especial, para falar com o homem. Tá? Por exemplo, vamos entender? Quando a gente fala de Deus, não dá para comparar Deus com o ser humano. Você entende? Não dá. Por exemplo, como é que Deus fala na sua glória? Como é a voz de Deus? Como é a voz de Deus? Como é que Deus fala? Na essência de Deus, como Deus é? Qual a voz dele? Eu não sei. Por quê? Porque Deus está num nível tão enormemente maior do que o meu, que eu não vou conhecer todo esse mistério de Deus. Tá? Então, se Deus, como Deus, falasse com o homem, talvez fosse impossível que o homem pudesse compreendê-lo. Então, como é que Deus faz? Deus fala usando uma linguagem humana. Vamos voltar lá, por exemplo, de Moisés. E aí eu poderia citar tantos outros, né? Abraão, Josué, e assim por diante, Gideão, tantos exemplos. Mas vamos falar do Moisés. Como foi que Deus falou com Moisés? Com uma voz que Moisés podia compreender, na língua que Moisés compreendia. Tá? Moisés entendia uma determinada língua e aquela língua foi o que Deus usou para se comunicar com Moisés. Ou seja, foi uma revelação especial e a natureza dessa revelação especial é antrópica. Ela diz respeito ao que o ser humano compreende, ao que o ser humano consegue alcançar. Estão entendendo? Não é legal? Aí você vai ver, por exemplo, Deus trazendo revelações especiais em sonhos, em visões, coisas que o homem consegue discernir, consegue entender. Falamos na aula anterior, que a revelação de Deus ela é inteligente.
Deus usou uma palavra inteligente para pessoas inteligentes. Então a Bíblia não é incompreensível. Eu posso compreendê-la. Por quê? Ela vem com essa natureza antrópica da revelação especial e eu consegui entender. Quer ver uma forma que a gente vai entender isso bem legal? Jesus vindo ao mundo. Como foi que Jesus veio ao mundo? Pensa comigo, Jesus nasceu de uma mulher, Jesus nasceu sem nenhum tipo de característica diferente, nenhuma anomalia. Ele era um ser humano como qualquer outro. Tanto é que não se distinguia. Foi-se conhecer a sua santidade e a sua glória quando ele se revela ao mundo na sua glória, operando milagres, maravilhas e falando com a sabedoria eterna, e as pessoas começam a entendê-lo. E aí ele morre ali, ressuscita, e as pessoas veem que não é apenas um homem, é algo muito maior, é o próprio Deus. Mas como é que ele vem? Ele vem como um ser humano, com carne e osso, podendo sangrar, podendo ser tentado, falando com uma voz que todos escutavam, podendo ser tocado, podendo abraçar, podendo chorar, podendo sorrir, podendo comer. Natureza antrópica da revelação especial. Gente, vamos ser sinceros, não é legal estudar isso? É muito legal. Eu sempre digo nas nossas aulas, estudar bibliologia é passear pela Bíblia como eu nunca passeei antes. E aí eu nunca mais vou conseguir ler a Bíblia sem ter essa nova visão. A gente aprende que a mente humana, uma vez ampliada, ela não volta mais para o seu lugar original, seu tamanho original. Então, uma vez que você entende a bibliologia, uma revelação especial, por exemplo, você nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito. Você sempre vai entender, olha, esse texto aqui, ó, é a natureza antrópica da revelação especial. É Deus falando com uma voz de homem. É Deus falando de uma forma que esse homem conseguiu ouvi-lo e entendê-lo e receber a sua revelação. Tá bom? Muito legal. Vamos continuar. Ainda falando de revelação especial, tem muita coisa para falar de revelação especial, tá? Primeiro, esse próximo tópico agora. Vamos falar da natureza analógica da revelação especial. Lembra que falamos agora da natureza antrópica, Deus utilizando forma humana, né, o antropos, para poder se comunicar com a gente. E a natureza analógica da revelação especial, o que é isso? O que isso quer dizer? Quando Deus se revela, pensa comigo, quando Deus se revela, vou para minha colinha aqui, tá? Ele sempre seleciona e usa elementos comuns ao universo dele e ao nosso universo humano. Como assim, Pastor Júnior? Deixa eu te explicar, tá? Quando Deus se revela, Deus se mostra, ele usa algo que é do universo dele, divino, Senhor, Deus, céu, glória, e do universo humano, coisas que estão no céu e que precisam ser entendidas pelo ser humano e assim são mostradas de uma maneira que o homem consegue entender. Eu vou te dizer mais ou menos isso aqui, ó. Quando o Senhor faz analogias, ele vai usar o pão para descrever o próprio Senhor Jesus. O que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. Quem é que não conhecia pão naquele povo, naquela nação? Quem não entendia as propriedades do pão, o significado do pão, o que o pão representava para eles, a nutrição, um elemento básico da vida cotidiana daquelas pessoas, que é o pão, ele é usado para que Jesus fale de si mesmo. Ele diz, olha, eu sou o pão da vida. As pessoas, elas ouviam e diziam, meu Deus, que incrível isso. Ele é o pão da vida, ele é algo tão poderoso assim, não é só um pão normal, é o pão da vida. E a gente vai entendendo ele porque a natureza da revelação especial também é analógica. E aí você vai entender quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não foi isso que Jesus disse? O que é que ele está fazendo? Se revelando, trazendo uma revelação especial. E essa revelação precisa ser compreendida. Para que seja compreendida, o Senhor faz essa analogia. Ele usa algo que eu conheço para falar de algo divino, algo eterno. Maravilhoso isso, né? Você vai ver, por exemplo, o Senhor nos ouvindo, né? Ele dizendo, olha, fala que eu escuto você. Fala que eu escuto você. É como se Deus estivesse dizendo, eu tenho uma orelha. Eu tenho um canal auditivo. Então, se você falar aqui no meu ouvido, eu vou entender você. Então, fala e eu vou te ouvir.
eu vou te ouvir. Ou então ele dizendo, escuta, me escuta. Ele está usando algo do universo humano para falar de uma revelação poderosa, uma revelação que é especial. Beleza? Que legal isso aqui, muito bacana, todo mundo está entendendo, vai deixando os comentários que a gente vai batendo papo nas próximas aulas sobre isso, tá bom? Tá chegando no finalzinho dessa aula, mas fica aí, não perca atenção, tem muita coisa para a gente receber ainda, tá bom? Vamos lá. Encerrando essa parte da revelação, lembrando que falamos da revelação geral, que é superficial, que é para todos, através da contemplação. Entendemos que a revelação especial, que é outra categoria, essa é específica, essa é objetiva e ela tem uma natureza antrópica e tem uma natureza analógica. Beleza? E que é uma revelação particular de Deus. É Deus se revelando para homens em épocas, em lugares diferentes no decorrer de toda a história, tá? Vamos lá. Qual é o nosso próximo ponto agora? Ponto é, a Bíblia é a revelação. Eu não sei se você já entendeu, mas isso aqui, ó, a nossa Bíblia é o foco dessa nossa matéria. Não apenas a Bíblia como palavra de Deus, mas a Bíblia também como livro, a sua composição física, a sua estrutura, e nós vamos ver isso no decorrer do curso, tá bom? A Bíblia, essa Bíblia, ela é a revelação de Deus. Ela é a revelação. Lembra que falamos da revelação geral e falamos da revelação especial? Essa revelação especial, como é que ela é conhecida hoje? Pela Bíblia. Você me entende? Pela Bíblia. Não há outra maneira de você conhecer essa revelação especial senão pela Bíblia. Então eu posso dizer o seguinte, que a Bíblia é o resultado da revelação. Tá, a gente está estudando que Deus se revelou ao homem. E qual é o resultado dessa revelação? É a Bíblia. Deus se revela e hoje, em 2020, eu posso pegar a minha Bíblia e perceber que aqui eu tenho o resultado dessa revelação. Deus se revela e eu tenho o resultado, que é a minha Bíblia. Tá bom? Vamos lá. Se ela é o produto da revelação, aí ficam algumas perguntas. Perguntas que você já deve ter ouvido e é bem possível que você já tenha feito. Se não faz agora, já fez um dia. E algumas pessoas talvez ainda façam, tá? Se a Bíblia é o resultado da revelação, então vamos perguntar, será que tudo que está aqui foi preservado realmente? Será que o que eu tenho aqui não foi alterado? Será que no decorrer da história, de todos esses anos, a Bíblia não mudou? Pois é, a gente vai no próximo capítulo falar ainda sobre isso, tá bom? Então, segura a curiosidade e nós vamos tratar de tudo isso aqui na nossa aula, tá bom? Vamos lá. Entendendo que a Bíblia é uma revelação de Deus para a nossa vida, eu entendo que essa revelação, essa Bíblia, ela não chegou na minha vida de uma vez, de qualquer jeito. Ela foi chegando, ela foi acontecendo de acordo com o que Deus sabia que nós podíamos receber. Então eu posso dizer que a revelação de Deus, essa Bíblia, que é o resultado da revelação de Deus, ela é gradativa e progressiva. Presta atenção. A revelação de Deus para mim, para o ser humano, ela é gradativa e progressiva. O que é que isso quer dizer? Eu vou ler aqui do jeito que eu coloquei aqui na aula para passar para vocês. Deus não se revelou de uma só vez ao homem. Deus não se revelou de uma só vez ao homem. A revelação de Deus foi gradativa e progressiva. Gradativa e progressiva. Vou continuar a leitura. Temos que observar quanto à revelação especial que Deus começou a se revelar de muitas maneiras, através de todo o Antigo Testamento, até que a plenitude dos tempos chegasse. E aí ele enviou o seu Filho Jesus. Gente, olha que coisa extraordinária para você entender. Presta atenção. Deus, ele no decorrer da história, toda a história da humanidade, desde que o homem sai do Jardim do Éden por causa do seu pecado, Deus ele vai buscando se comunicar com o ser humano. Deus vai buscando ter essa relação, esse relacionamento com o ser humano. Deus vai buscando o ser humano. Mas a revelação de Deus ela vai chegando de muitas maneiras, através dos séculos, vai chegando até que aconteça o que nós conhecemos como a plenitude dos tempos.
Você já ouviu essa expressão? A plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É o momento ideal para que essa revelação se completasse. Foi o momento em que o mundo recebeu a revelação completa de Deus para a humanidade. Qual foi essa revelação? Quem adivinha? Quem acerta? Quem tem conhecimento aí para isso? O que acontece na plenitude dos tempos? A revelação completa de Deus, ela acontece. O que acontece? Jesus. Jesus nasce. O acontecimento que marcou toda a humanidade. Jesus nasceu. Agora pensa comigo. Por que Jesus não nasceu lá atrás? Se Jesus ele foi um plano de Deus para redimir a humanidade, e Deus sempre quis redimir a humanidade, por que Jesus não nasceu há 1000 anos atrás, daquele momento que ele nasceu? Por que ele não nasceu no tempo de Abraão? Por que ele não nasceu no tempo de Moisés, para trazer redenção para o mundo? Por que Jesus não nasceu no tempo dos reis, no tempo de Davi, ou no tempo de Salomão? Por que Deus não nasceu quando os reinos foram divididos? Por quê? Por que Jesus nasceu justamente naquele período? Por que Jesus não nasceu no tempo do cativeiro da Babilônia, para trazer orientação para aquelas pessoas? Por quê, meu irmão? Jesus é a revelação especial mais poderosa de Deus para a humanidade. Plena, completa, é o ápice da revelação de Deus. O mundo não estava preparado para essa revelação. Eu não estou falando apenas de consciência, porque também era. O homem não tinha consciência suficiente para entender Jesus. Mas o mundo, geograficamente, o mundo politicamente, nós vamos estudar um pouquinho mais na frente, também não estava preparado para receber Jesus. E quando Jesus vem na plenitude dos tempos, ou seja, quando o mundo estava preparado, aplanado, e aí Jesus nasce no momento certo, no momento preciso da história da humanidade, e aí ele pode chegar até nós hoje, como nós o conhecemos, de forma tão poderosa, tá bom? Vamos lá. Eu encerro aqui o nosso capítulo 1.